Olá pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que vocês estiverem vendo essa aula. Para quem não me conhece, sou o Thierry Campelo. Eu e Mônica, nós preparamos uma aula de literatura que vai falar sobre o parnasianismo e o simbolismo. Os dois representados nessa montagem aí, michuruca, que eu fiz. Obrigado. Desculpa aí, desculpa aí qualquer ruído se tiver acontecer. Mas eu não tenho um estúdio pronto para isso, para gravar aulas. Espero a compreensão de todos. E vamos seguir aí. A gente vai começar a falar sobre o parnasianismo. Mas antes de falar do parnasianismo em si, seria legal a gente entender o que é o Parnasa. O que seria o Parnasa? O Parnasa é basicamente essa foto aí, ó. O Parnasa é basicamente essa foto. É esse monte aí, que é essa montanha. Parnasa era uma montanha, era um monte, onde viviam as 9 musas e Apolo. Essas 9 musas seriam o quê? Seriam as 9 musas da arte. Se vocês contarem aqui, são as 9 musas. 1, 2, 3, 4, 5, que é a cabecinha, 6, 7, 8, 9. E elas seriam... eu vou só falar os nomes assim, mas não é exatamente importante. Se vocês quiserem depois mais informações sobre ela, eu posso passar para vocês. É Calíope, Clio, Ératon, Euterpe, Melpomene, Terpíscore, Thalia e Urânia. E a ideia é que cada uma representava um tipo de arte, basicamente. Uma representa a poesia lírica erótica, a outra representa a poesia trágica, a outra é a musa da dança, e tem a musa da comédia, e por aí vai. Então, vamos seguir. A gente tem aqui, ó, a gente tem entendimento que o Parnaso é o monte grego onde habitava Apolo e as 9 musas. Beleza? Apolo, acho que a maioria das pessoas já sabem, né? Apolo é o deus das artes e do sol. E eu quero que vocês gravem essa informaçãozinha aqui, ó. Piton, uma grande serpente, filha da mãe terra Gaia, guardava o espírito do oráculo. Vou falar logo o que é o espírito do oráculo. O espírito do oráculo é basicamente um espírito que possui o poder da previsão do tempo. Do tempo não. Do tempo. E quando você prevê o futuro, você está prevendo o tempo. Mas assim, é da previsão não do clima, mas sim do futuro, né? Você consegue saber o que vai acontecer no futuro. É basicamente o Doutor Estranho. Para quem entendeu a referência aí, ele pode ver o futuro. Então eu quero que vocês mentalizem isso aqui agora. Próximo ao monte Parnaso, que é a morada do deus Apolo e das 9 musas, existiam 2 cidades próximas, que seria Delfos e Arácrova. Esse, no grego aí, se lê Arácrova mesmo, com C, como se fosse CRO, Arácrova. E eu vou falar aqui, só por desencargo de consciência, essa cidade Arácrova, ela era uma cidade muito alta, ela vivia no topo de uma montanha. E ela era muito alta e acreditava-se que os mitos dizem que acreditava que quem vivia nessa cidade eram homens e mulheres, meio homem e meio pássaro, basicamente. E hoje em dia, aí, ó, imagem para vocês visualizarem melhor, hoje em dia essa raça e essa espécie mítica é muito usada em histórias de RPG, campanhas de RPG, de jogos mitológicos e tal. É bem legalzinho. Mas vamos voltar ao que importa aqui, ó. Vamos falar da cidade de Delfos.
Delfos era uma grande cidade moderna na Grécia Antiga, conhecida como a cidade Ônfalo. O que seria a cidade Ônfalo? A gente tem que entender o seguinte, naquela época ainda se tinha a ideia de que a Terra era o centro do universo. E Delfos era o centro da Terra. Então ele era como se fosse um umbigo do universo. E Ônfalo significa umbigo em grego. Então era a cidade umbigo. Era basicamente o marco zero. O marco zero daqui do Recife é de onde a gente tira as medidas geográficas inicialmente. Quantos quilômetros é daqui até Alagoas? Se tira lá de Recife até Alagoas. Se tira lá do marco zero a distância do marco zero até Alagoas, por exemplo. Então, era basicamente o marco zero do universo. Tudo se tirava, as medidas se tiravam a partir daí. Qual quilômetro daqui até... Vocês entenderam. E ela era a cidade que era a sede dos Jogos Píticos. O que eram os Jogos Píticos? É basicamente os jogos que antecedem os Jogos Olímpicos. Basicamente isso. Então, dá para vocês verem o quão importante era a cidade de Delfos. Ela não só era importante, quanto ela era muito procurada. Ela era muito povoada. Então, ela tinha... Vamos encarar que assim, ela era como se fosse uma hegemonia na época. Ela tinha dinheiro, ela tinha fama, ela tinha prestígio. Então, todo mundo queria, sei lá, fazer parte, queria ter um pedacinho dessa cidade, sabe? Todo mundo queria morar nessa cidade. Ela era a cidade top, beleza? Ela era Recife, todo mundo quer morar em Recife, porque Recife é top. Basicamente isso. Então, vamos voltar aqui, ó, para essa danada dessa Piton. Pedi vocês guardarem aí, ó. Vai rolar um combate aí, ó, entre Apolo e Piton. E nesse combate, Apolo mata Piton e toma o espírito do oráculo para si. Mas a Piton estava quietinha na dela, só de boa, fazendo nada. Porque bulhufas, Apolo, matou a coitada. Vamos entender aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Porque ele pegou o espírito do oráculo e para conseguir mais fiéis, mais fama e mais poder, Apolo entrega para Delfos o oráculo, constituindo assim o oráculo de Delfos. Então, saca nisso. O cara, ele queria ter mais poder. Ele queria ter mais fama. E quanto mais fiéis e quanto mais conhecido você é, quanto mais reverência, quanto mais culto, quanto mais o povo reza para você, mais forte você fica, mais poder você tem. Então, ele faz isso com a jogada porque assim que ele faz isso, a cidade de Delfos ela passa a cultuar Apolo. Então, Apolo ele passou a ser muito conhecido, muito forte, muito poderoso. E por quê? O que isso tem a ver com Parnaso? Porque a gente tem que entender o seguinte, é a partir daí que se tem os primeiros indícios do que seria a arte. Porque depois disso, todas as pessoas, quando pensavam em fazer arte, elas buscavam inspiração subindo o Monte Parnaso e se encontrando com as musas. Quando se encontrava, é basicamente aquela ideia assim das musas da arte, quando um artista tem uma musa para si. Então, os artistas eles se inspiravam nas musas. Então, por isso que cada musa representa um tipo de arte, porque os músicos subiam, os poetas subiam, os contadores de histórias subiam. Então, é basicamente para vocês entenderem isso. O que a gente tem de entendimento de arte, basicamente começou no Monte Parnaso, por conta de toda essa história que eu contei para vocês aí agora. Aí vamos seguir agora, vamos falar um pouco do parnasianismo. Contexto histórico, na segunda metade do século XIX, a gente tinha uma sociedade que ela estava passando por várias descobertas da ciência. Estava rolando a revolução das máquinas. Então, a gente tem a tirada do sentimento na produção literária. E no lugar do sentimento a gente vai tentar colocar a razão, né? Então, na poesia, o que a gente passa pelo quê? Depois de toda essa mudança, as pessoas pararam de se inspirar
nas emoções. Os poetas pararam de se dedicar às emoções do eu, a colocar o eu no centro daquela história. Deixaram, não é mais isso. Então os poetas vão passar a privilegiar a perfeição da forma. E essa tendência dá origem a essa nova estética parnasiana. Então, o que seria essa perfeição da forma? Quando a gente deixa de valorizar as emoções do eu, a gente está se desvinculando daquele ideal romântico. Aquele ideal romântico que bota o eu no centro das atenções. E a gente vai colocar agora a forma. A gente vai colocar a perfeição. E isso é representado por quê? O que mais representa a perfeição da arte, senão a arte clássica. Então a gente vai voltar a ver a arte de uma forma clássica. Por isso que o parnasianismo também é conhecido como neoclassicismo. E a gente vai voltar para aquele tempo onde os poetas se inspiravam nas musas para poder produzir arte. E isso seria a perfeição da forma. Porque a poesia clássica, digamos assim, ela tem todo um formato para ser desenvolvida. Então, assim, antes de mais nada, eu vou aqui falando que eu sou um entusiasta do parnasianismo. Eu gosto muito do parnasianismo. Então, às vezes a gente encara uma situação de que as pessoas elas reproduzem uma ideia de que assim, o parnasianismo é a arte pela arte, a arte para a arte. E não apenas mais isso. É que o parnasianismo ele foi feito para você embelezar a arte, para você dar sentido à arte. Não dá sentido social, não dá o sentido racial, não dá o sentido, talvez o sentido econômico, monetário. Então ele não está preocupado com o eu e também não está preocupado com a sociedade, digamos assim. Então ele vai estar preocupado com a arte. De que forma a arte pode ficar mais bela? Então a gente tem umas características, essas aí, ó. O vocabulário é rebuscado. Lembra que a gente vai voltar para aquele tempo onde, imagina assim, a gente hoje em dia, a gente olha para trás e vê o português galego, que é o português que não se fala mais em Portugal, mas é o que a gente tem como o nosso antecessor, o nosso ancestral. E a gente olha aquilo que a gente já acha aquilo rebuscado. Então, volta mais um pouco, volta para a Grécia Antiga. Então, por isso que o vocabulário é muito rebuscado. Ele é cheio de métrica. Ele lembrem da primeira aula quando a gente explicou as artes, os sonetos, tudo isso, porque a gente vai voltar para isso. A métrica é regular, com preferência dos versos alexandrinos. Agora a diferença é essa. A gente não vai ter mais aquele verso decassílabo. A gente vai ser o verso alexandrino com 12 sílabas. Então essa é uma grande diferença do clássico normal para o neoclassicismo, parnasianismo. A gente vai voltar a ter uma inspiração no soneto e a gente vai ser algo descritivo. A gente vai ter uma poesia descritiva, narrativa. A gente vai passar passar a usar poucas figuras de linguagem. E a gente vai ser bem objetivo, em oposição ao sentimentalismo exacerbado que a gente vê no romantismo. A gente vai ser mais objetivo agora. A gente não quer falar do eu, a gente quer falar da arte, ok? O culto à forma, ao contrário do descuido formal dos românticos. Então, para vocês entenderem, sempre que uma escola literária ela surge para contrapor uma que estava no passado. Então, antes dela, veio o romantismo. Que você tem que entender que o parnasianismo está acontecendo no mesmo momento, mais ou menos, que está também acontecendo o realismo e o naturalismo. E também o
O... Eita, assim, eu acabei de esquecer. O assunto que a gente vai falar mais pra frente. Que eu acabei de esquecer. Mas Mônica vai explicar pra vocês. Então a gente vai ser essa coisa do impessoal. A gente vai negar o sentimentalismo romântico. Ela vai deixar de ser pessoal. Não é mais pessoal. Eu não me importo mais com eu, sabe? Ele vai ser racional. Vai surgir de uma poesia de meditação filosófica. Então a gente vai estar aqui pensando, a gente vai estar refletindo sobre como a arte tem que ser feita. E a gente vai entrar numa coisa aqui muito bonita, que é a visão carnal do amor, em oposição à visão espiritual dos românticos. Sabe aquela coisa de que a mulher ela é intocável e que isso também, no realismo, ele passa a ser contraposto ao romantismo? A gente também vai ter isso aqui no parnasianismo. A gente vai ver Vênus citada como um modelo de mulher. Então, não sei se vocês lembram daquela pintura O Nascimento de Vênus, que ela está sobre um lago, dentro de uma ostra, e é aquela mulher, ela tá ali despida, ela tá ali nua, e ela é bela. Então, aquilo ali é para ser contemplado, e não só contemplado, aquilo ali é para ser desejado. Você olha para aquilo e você tem que desejar. Você tem que sentir vontade de, de se entregar à carne. Consegue entender?